Olá, seja bem-vindo aqui à TV Assembleia. Está começando agora o programa Fala Presidente. Esse é o momento onde exclusivamente a gente ouve o presidente da casa, deputado Hélio de Souza. Presidente, a gente começa essa entrevista pedindo para o senhor um balanço dos trabalhos da casa nesse ano de 2014, que começou com o agora conselheiro Hélder Valim na presidência e o senhor que assumiu desde o dia 5 de setembro. Nós tivemos a oportunidade de participarmos da mesa diretora, tendo como presidente o deputado Hélder Valim, com a renúncia dele para assumir como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Desde o dia 4 de setembro, nós somos responsáveis pela presidência da Assembleia Legislativa. Meu pensamento não poderia ser diferente, é dar continuidade ao projeto administrativo da nossa diretoria, encabeçada pelo Hélder Valim. O principal compromisso, diria, respeito à transparência, e com certeza o projeto da mesa diretora foi totalmente contemplado. Hoje a gente tem a felicidade de dizer que aquilo que historicamente sempre foi cobrado ao longo dos anos pela sociedade, pela imprensa, por quem quer que seja, estão contemplados com a abertura que existe na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Interessante, presidente, que no último programa Fala Presidente, o senhor definiu a transparência da casa, um adjetivo muito interessante, cristalina. Hoje me parece que não há o que se questionar. O portal da Assembleia está aí, a pessoa que estiver na Tailândia, em Singapura ou no interior de Goiás, como o senhor bem disse, ela entra no gabinete do deputado. O que eu entendo que o cidadão tem que saber da vida parlamentar, ele sabe. Ele tem a bibliografia dos atuais deputados, a frequência deles, numa determinada data, pode ser no início do ano, se naquele dia o deputado esteve presente, se ele participou das votações, então ali, no nosso acervo, nós temos condições de disponibilizar. E também nós estamos fazendo uma retrospectiva. Dentro daquilo que é a transparência, nós podemos voltar ao passado e saber quem foi Solon Amaral, o que ele fez nessa casa. Então ali nós temos também os dados bibliográficos dele e e do seu trabalho na casa, como de todos os outros ex-deputados. Então eu entendo que está se montando uma grande estrutura para dar vida à Assembleia Legislativa e recapitular aqueles que no momento deles, no momento oportuno, deram a história que hoje temos orgulho de participar com todos. O senhor falou de história e de frequência. Vamos começar pela frequência. Outro dia eu prestei atenção no painel eletrônico, tinham 37 deputados presentes, dos 4 considerados ausentes, ou 4 ausentes, 2 estavam em viagem e 1 hospitalizado, que é o deputado Francisco Geda. É uma frequência para fim de legislatura considerável. Havia uma expectativa e que poderíamos ter, após as eleições, um número preocupante da frequência dos deputados. Logicamente que aqueles que perderam poderiam estar desmotivados, mas foi exatamente o contrário. Os deputados da 17ª legislatura, tanto os que não terão oportunidade de estar aqui na 18ª, têm demonstrado muito compromisso com o mandato deles, honrando esse mandato e participando de uma maneira muito ativa em todas as decisões da casa até o presente momento. E, para minha alegria, o comparecimento tem sido maciço. Não temos nenhuma dificuldade em votar matérias que exigem um quórum qualificado, como a questão de emendas constitucionais, que tem que ter no mínimo 25 deputados, ou votações de vetos que tem um quórum qualificado de 21 deputados, que é a maioria absoluta dos membros desse parlamento. Então, enfim, estou muito feliz com a participação dos deputados, dando vida à Assembleia Legislativa e dando condições de que cada um que tem um compromisso com o seu mandato possa e está exercendo em toda a plenitude. O senhor falou da questão de projetos importantes na casa. A governadoria mandou a primeira parte do projeto de reforma administrativa aqui para casa. O senhor participou da solenidade lá no Palácio Pedro Ludovico Teixeira e na época, numa entrevista coletiva à imprensa, o senhor dizia que provavelmente em torno de 30 dias se aprovaria. O que chamou a atenção
é que num prazo aí de 30, 33 dias foi aprovada não só a primeira fase, mas também a segunda fase, que era uma fase até considerada mais polêmica, né? A reforma administrativa é uma matéria polêmica, tanto na primeira fase quanto na segunda. E, logicamente, que aconteceu o previsto. Houve o debate, principalmente nas comissões em que os deputados, tanto do governo quanto da oposição, manifestaram todo o seu sentimento sobre aquela matéria. Mas, em comum, com certeza, todos entenderam o espírito de uma proposta nova de governo, do governo Marconi Perillo para os próximos 4 anos. É conhecimento de todos que há uma previsão pessimista para a situação econômica do país e, logicamente, afeta todos os estados da federação para os próximos anos, principalmente 2015. Então, o governador, ao buscar enxugar a máquina administrativa, fazer aquilo que era necessário e que é cobrado pelo momento, ele teve a solidariedade de todos os deputados da casa, independente de paixões políticas. Todos entenderam que era uma matéria que era complicada, polêmica, difícil, que vai exonerar servidores públicos comissionados, mas que é a saída que se tem para podermos alcançar os objetivos desse momento, que é dar condições de uma governabilidade, para que 2015 não seja um ano de muito atrito e o governo trabalhando com aquela dificuldade que é um fato verdadeiro, mas que é contornado por essas decisões, que é manter a folha de pagamento em dia. Não é desconhecimento para todos que, por exemplo, hoje dos 26 estados, 9 não fecharão as contas esse ano, pagando em dia os seus servidores. Então, Goiás dá exemplo e a gente diria que a Assembleia Legislativa é solidária ao exemplo do governo que aí está. O senhor diria que é uma precaução, então, porque essa reforma, ao que parece, atinge muito a classe política, daí a possibilidade de polêmica, né? Ela não necessariamente não seria só uma precaução, seria o fato de que tanto o governo quanto os senhores deputados têm consciência que tem turbulência e a melhor maneira de você vencer essas turbulências é você estar preparado. Então nós não vamos esperar acontecer o pior, vamos fazer as medidas que são necessárias, elas foram atendidas, as emendas que os senhores deputados conseguiram colocar dentro dessa reforma teve aspectos principalmente técnicos ou de remanejamento, mudou-se algumas gerências, mas foram apenas remanejamento, não mudou o conteúdo definitivo que é de aumentar ou diminuir. Pelo contrário, com os remanejamentos, manteve-se o mesmo espírito da lei, do projeto que foi nos endereçado pelo governo e, com certeza, caberá agora, com essas situações, o governo dar governabilidade, dar condições que tenhamos toda a estabilidade para os próximos 4 anos em Goiás. Nesses aspectos técnicos, presidente, foi aceita até uma emenda de uma deputada de oposição, que é a deputada Isaura Lemos, PCdoB, né? O sentimento que eu tive é que nessa matéria, pela primeira vez, uma matéria polêmica, não se tratava de ser deputado de governo de oposição, aquilo que pudesse aprimorar ou aquilo que poderia ser adequado a essa proposta, independente de quem quer que fosse, seria contemplado. Foi o caso, então, de contemplarmos aí uma emenda da deputada Isaura Lemos. Presidente Hélio de Souza, só um minutinho, nós vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta aqui na TV Assembleia com o programa Fala Presidente. Continue com a gente. Antes da virtualização, corria-se o risco de perder partes de um processo durante o manuseio e o transporte. Além do longo tempo gasto com o envio, que pode chegar a 7 meses. A
Agora os processos podem ser enviados eletronicamente em apenas alguns segundos, com total segurança. O que antes levava meses e muito papel, agora está a um clique. Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender. Mas isso não significa que sejam incapazes. Elas podem e devem estudar e trabalhar. Existem mais de 200 tipos de deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas. Não seja superprotetor. Se a pessoa com deficiência for uma criança, trate-a como criança. Se for adulto, trate como adulto. Ao pedir alguma coisa, se ela não conseguir fazer, mostre um modelo e certifique-se de que foi compreendido. E o mais importante, respeite o ritmo dela. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Muito bem, voltamos aqui na TV Assembleia com o programa Fala Presidente. Esse é o momento em que conversamos com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, deputado Hélio de Souza. Presidente, uma boa nova que vai chegar já agora no início de 2015, é uma situação, uma notícia até aguardada pela sociedade, é mais um concurso público aqui da casa, não é isso? Exatamente. Temos um termo de acordo de conduta com o Ministério Público que se cobrava para alguns segmentos dos servidores da Assembleia pudesse termos o concurso público. Já está em fase adiantada a possibilidade que isso aconteça. A empresa que foi contratada tem muita credibilidade, que é, no caso, o responsável pelo concurso, a Universidade Federal de Goiás, com toda a sua credibilidade. E oficialmente nós poderemos dizer que o edital será liberado no dia 5 de janeiro de 2015, ou seja, é uma previsão de que aquilo que foi acordado com o Ministério Público será realmente respeitado e teremos a oportunidade então aí nos primeiros meses deste ano de 2015 termos condições de termos o concurso e viabilizarmos e fortalecermos a estrutura de efetivos da Assembleia Legislativa. E, presidente, um concurso, como o senhor disse aí, realizado, promovido pela UFG, a Universidade Federal de Goiás, com certeza eleva o padrão de qualidade, né, da seleção. Dá segurança para a própria Assembleia Legislativa e dá ao concurso a credibilidade. É o que nós queremos transparência, se é a grande busca desse parlamento. E nada melhor do que num concurso a gente possa ter aí condições de que aqueles que tiverem as condições mais adequadas, que realmente mereceram saírem vitoriosos desse concurso, sejam os novos servidores da casa. Presidente, aqui no Fala Presidente, gostaria que o senhor comentasse. Outro dia eu ouvi o senhor numa entrevista coletiva falando de um desafio que as casas legislativas em todo o país têm de se aproximarem, de ficarem mais próximas da população. E o senhor defendia até que os alunos de cursos como de Direito deveriam ver mais a casa, estar mais perto. O senhor tem planos para isso? Como é que seria? Estamos aí encerrando uma legislatura. Temos, logicamente, uma expectativa que em fevereiro se inicie a nova legislatura, independente de quem for o próximo presidente. Nós trabalhamos com a expectativa como deputado que a abertura que nós temos na casa hoje, que é muito forte, se você fizer uma análise concreta dos poderes constituídos, a Assembleia Legislativa, representando o Poder Legislativo Estadual, é o local em que o cidadão, ao adentrar, mesmo pela primeira vez, ele se sente em casa. Há uma liberdade total do acesso e há uma recepção muito calorosa. E isso faz com que todos que nos procuram se sintam à vontade. Agora, não basta isso.
Eu entendo que a mesa diretora, juntamente com os deputados da próxima legislatura da 18ª, com certeza deverá trabalhar uma presença de segmentos de uma maneira bem forte. Dentro dos segmentos, eu defendo a presença do segmento universitário. Eu entendo que é muito importante que os universitários, que muitas vezes desconhecem a casa, não têm noção de como funciona aqueles que são os responsáveis pela legislação, e com certeza essa abertura deverá, já tivemos um início significativo nessa legislatura, e na próxima vamos torcer para que seja muito mais forte e possamos compartilhar então com todos os universitários de Goiás como é e como é o pensamento deles e o que eles podem somar para que a gente possa ter uma abertura forte e que dê credibilidade dentro daquilo que são os trabalhos exercidos pelos deputados. Presidente, vamos falar um pouquinho da nova sede da Assembleia Legislativa de Goiás, que está sendo construída ali no Parque Los Andes, na região do estádio Serra Dourada. O senhor retomou as obras, levou o governador do estado, Marconi Perillo, para uma visita. O governador fez um compromisso de que o executivo vai ajudar nessas obras. O senhor continua convicto, confiante que nos próximos 2 anos essa obra possa ser concluída? A gente trabalha com essa expectativa. Você vê que é uma obra que já tem 12 anos, quando ela foi idealizada pelo então presidente, hoje conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Sebastião TJ. No mandato de Célio Silveira houve avanços, e quanto à definição da pedra fundamental pelo então presidente Samuel Almeida, já em 2005. Feito o lançamento, pouca coisa aconteceu até o início dessa legislatura, quando o presidente de então, Jardel Seba, iniciou de uma maneira mais forte a questão de avançar a construção da obra, e principalmente através de Helder Valim nos últimos 2 anos, e com certeza trabalhamos com essa expectativa de que uma parte importante da base já está pronta, 100%, a estrutura, uma parte significativa, mais de 30% também concluída, e, para nossa alegria, o compromisso do governador Marconi Perillo, que dentro daquilo que é o 12º da casa, nós possamos fazer um cronograma de repasse do Tesouro para que possamos, dentro de um repasse mensal, fazermos um planejamento. E o planejamento nos diz com toda a tranquilidade de dizer que poderemos, daqui a 2 anos, ou seja, no fim de 2016, terminarmos esta obra que vai dar condições de trabalho, vai dar dignidade ao exercício do deputado e principalmente dignidade aos servidores da Assembleia Legislativa. E devolver esta área aqui, no centro da cidade, que é uma área de preservação ambiental, né? Foi feito um acordo, foi feita uma doação dessa área para a Prefeitura de Goiânia, em contrapartida da cessão da área lá na região que você citou, do Serra Parque Dourada, Los Andes, e na região do Serra Dourada, próximo ao Paço Municipal, próximo à BR-153, ou seja, com uma logística muito forte para permitir o acesso a todos aqueles que queiram ir até a Assembleia Legislativa. Muito bem, presidente, esse é o momento para as considerações finais do senhor. 2014 está acabando, veio em 2015, por favor. É um momento de muita reflexão, é um momento em que se encerra não apenas uma data festiva, se encerra uma legislatura, a 17ª, uma legislatura que eu pude participar em toda a plenitude e que para mim foi gratificante, porque a exemplo das demais, constituímos aqui uma família. Temos um carinho, um amor muito grande por todos os deputados dessa legislatura. A partir de 2015, nós vamos iniciarmos a 18ª legislatura. É uma legislatura interessante que nós temos um grande número de jovens deputados, mas que, além da juventude, que é um fator que eu considero que é importante, a gente teve a oportunidade de conversar com todos eles, pessoas inteligentes, que vão mostrar que a vinda deles para o parlamento é fruto de, com certeza, uma capacidade de se adequar a esse mundo moderno.
Então, enfrentaram as urnas, foram vitoriosos e, juntamente com aqueles que nós consideramos veteranos, quer seja do parlamento e mesmo de deputados que já têm uma certa experiência, que estão voltando para casa, nós vamos fazer um tempero aí de gerações e quem vai ganhar vai ser a Assembleia Legislativa, que ao lado da juventude vamos ter a inteligência como arma principal de conseguirmos grandes resultados. É um grupo assim heterogêneo, né? Porque tem um pessoal que tem experiência, né? Exatamente. Como o senhor, deputado Álvaro um exemplo prático, vai vir para casa um que já tem longa experiência, uma pessoa da comunicação, inclusive o mais votado entre os deputados, Manuel de Oliveira. É uma conquista para o parlamento, pela sua desenvoltura. E temos outros que estão vindo, que já tiveram oportunidade, e jovens. Nós temos jovens aí que a gente fica feliz, porque na oportunidade que tivemos de dialogarmos com eles, para discutirmos a casa, a gente vê que eles têm a vontade de vencer. Eles sabem que tem que trabalhar muito para honrar os votos. E todos eles mostrar muita determinação. E eu não tenho dúvida que a 18ª, a exemplo da 17ª, vai dar para a opinião pública goiana e para a população goiana a segurança jurídica que nós buscamos. Muito bem, estivemos então com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Hélio Souza, aqui no nosso programa Fala Presidente. Presidente, muito obrigado pela entrevista. Falou. Muito obrigado pela participação. Um feliz 2015 para o senhor. Para todos. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente. Você pode continuar nos acompanhando no canal 8 da NET, no site da Assembleia Legislativa, que aparece aí no seu vídeo. Muito obrigado, um grande abraço e até o nosso próximo Fala Presidente.